do Senhor a todos, mais uma vez com o estudo bíblico da lição. Nesse tempo de confinamento, iremos continuar e desta feita iremos falar agora, no início de um novo trimestre, iremos falar de uma nova lição desse trimestre, desse segundo trimestre, que é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, a visão geral dessa lição é exatamente a Igreja eleita, baseada especificamente na carta de Paulo aos Efésios. A primeira lição tem por título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. A verdade prática, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 2, aliás. A verdade prática, a Epístola aos Efésios, revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. E nós temos como leitura bíblica em classe Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2 e Atos capítulo 19, versículos de 1 a 7, onde nós não iremos ler para ganharmos tempo. Introdução. A Epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo. Paulo escreveu todas as suas cartas e todas as demais cartas são importantes, mas a Epístola aos Efésios é considerada, a rainha das epístolas. Podemos lembrar outras epístolas, aos Romanos, por exemplo, que é considerado o quinto evangelho, mas a Epístola aos Efésios, ela trata exatamente da intimidade de Deus para com o homem, principalmente com a sua igreja. Então, nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Então, nesta lição, nós estudaremos, como toda primeira lição, os aspectos introdutórios, todos os aspectos introdutórios, a visão geral, já que essa lição, esse trimestre, trata-se do estudo de um livro específico. Então, vamos ter essa abordagem doutrinária da Epístola aos Efésios. Então, sempre, a primeira lição é uma visão geral do livro. Então, durante esse estudo, o conteúdo da Epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Vamos agora ao primeiro tópico, autoria e data. Primeiro subtópico, autoria. Então, inicia-se com aquela saudação inicial de Paulo, Então, Efésios capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. Então, a autoria, logo na epígrafe, nós temos em Efésios capítulo 1, nós temos Paulo se declarando como autor, É como nós, quando escrevemos uma carta, nós sempre, no início, nós damos aquela saudação e geralmente nos identificamos, e há alguma coisa mais íntima com a pessoa a quem iremos escrever, nós colocamos. Então, sempre a epígrafe de Paulo é assim, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo dentro da vontade de Deus. Então, a autoria, o próprio Paulo, como ele se declarou no primeiro versículo. Assinatura apostólica. A assinatura apostólica, também Paulo, em Romanos, capítulo 11, versículo 13, está escrito: porque convosco falo, gentios, que enquanto fui apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então, ele está se autodeclarando como apóstolo dos gentios. Ele foi chamado por Jesus para pregar o evangelho aos gentios, ou seja, as pessoas
ao mundo não judaico, ao mundo não judeu. Então ele teve essa chamada específica. E Efésios capítulo 1, versículo 1, né, mostra exatamente isso aí, ele se carimbando, né, o seu apostolado. E em Gálatas capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem da parte de homem algum, mas da parte de Deus, pelo chamado do Espírito Santo. Então, com isso, ele fez a sua assinatura apostólica, carimbou, selou, né, definitivamente, como em todas as suas cartas, ele dá a sua assinatura apostólica. Terceiro subtópico, uma epístola da prisão, né? Então, foram várias as epístolas de Paulo escritas na prisão. Por exemplo, a epístola de Filipenses, a epístola de Colossenses, a epístola a Filemon. Então, foram epístolas escritas da prisão. Na realidade, que essa prisão de Paulo foi uma prisão domiciliar, né? O Império Romano, né, havia relaxado a prisão, ele passou alguns dias só na prisão, na cadeia, propriamente dito, e com esse relaxamento ele foi para uma prisão domiciliar. Ele estava numa casa e a partir daí ele escreveu as suas cartas. Efésios capítulo 3, versículo 1, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, ele está mais uma vez mostrando aí e apontando, selando, né, que é prisioneiro de Jesus Cristo e chamado para os gentios. Efésios 4 e 1, rogo-vos, pois, irmãos, eu preso do Senhor. Então ele declara mais uma vez, né, que foi preso, que estava preso. Nessa carta foi escrito da prisão domiciliar. Efésios capítulo 6, versículo 20, Efésios 6 e 20, né, pelo qual sou embaixador em cadeias, ou seja, ele trata do reino do Senhor, mas numa cadeia em outro país, na realidade, né, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ele afirmou, mesmo estando na cadeia, eu sou embaixador, e eu falo livremente, né, como me convém falar. Mesmo estando preso, eu estou falando em liberdade, eu tenho liberdade para escrever essa carta para vocês e autoridade também, né? Aí a data, né? A data, Atos 28 e 30, né? Ele afirma aqui que foi numa prisão domiciliar, e essa prisão domiciliar de Paulo durou em torno de 3 anos, do ano 60 depois de Cristo até 62 depois de Cristo. Mais especificamente, essa carta foi escrita no ano 61 e 62, né? E o portador da carta foi Tíquico. Então ele entregou essa carta a Tíquico e Tíquico levou essa carta até a igreja de Éfeso. Vamos agora ao nosso segundo tópico, destinatários. Primeiro subtópico, a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso ela foi fundada há cerca de 1050 anos antes de Cristo. Era uma importante cidade portuária, um grande centro comercial e também político e religioso, que nós iremos falar no segundo subtópico. Então, ficava na Ásia Menor, hoje a atual Turquia, e era uma cidade considerada metrópole para os padrões da época, e bastante grande, né? 500 mil habitantes, para compararmos em termos comparativos, um pouco maior do que a nossa Campina Grande. Segundo subtópico, a religiosidade em Éfeso. Então a cidade abrigava o templo de Ártemis, a famosa Diana dos Efésios, né? Esse templo era considerado, e tinha a grande estátua, era considerado uma das 8ª maravilhas do mundo antigo, né? E Diana era a deusa da fertilidade. Em Atos capítulo 19, versículos 27 a 29,
nós lemos o seguinte, Atos 19, versículos 27 a 29. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Então, mostrando aí, né, que Diana era adorada e venerada, e ninguém podia tocar no nome dela, né, e Paulo chegou com impacto, né, mostrando, né, que Deus não admite a idolatria. Terceiro subtópico, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou essa igreja durante 3 anos. Aqui em Atos capítulo 20, versículo 31, Paulo afirma que durante 3 anos evangelizou com lágrimas. Então foi um evangelismo muito duro, né? Muito duro, ganhou alma para Jesus, por isso que ele valorizou tanto os cristãos de Éfeso. E lá em Paulo também, em Éfeso, ele destacou, e também o escritor do livro de Atos destacou bastante 3 personalidades. Primeiro Apolo, né? Primeiro Apolo, em Atos capítulo 18, versículo 24 a 28, fala sobre Apolo, Priscila e Áquila. Apolo como um grande pregador que veio após Paulo, né, pregar em Éfeso e ganhou muitas vidas para Jesus. Era um jovem muito eloquente, um grande pregador, né, versado, como está escrito em Atos 18, 24 a 28, versado na palavra de Deus e com eloquência e com toda espiritualidade, ele pregava em Éfeso. E a conversão de Áquila e Priscila, que Áquila e Priscila foram de grande relevância para o evangelho lá em Éfeso, né? Eles, por exemplo, abrigaram deram total apoio logístico a Apolo e ao próprio Paulo. A saudação epistolar aos santos e fiéis em Cristo Jesus, Efésios capítulo 1, versículo 1, e a saudação epistolar que era de costume, que era o costume de Paulo, que ele usava graça e paz, Efésios capítulo 1, versículo 2. Vamos agora ao terceiro tópico, propósito e mensagem. Primeiro, o propósito, primeiro subtópico, o propósito. Então havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, né? O mundo lá era considerado helênico, que tem uma grande influência dos gregos, né? E praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Então, Éfeso 1, versículos 20 e 21, de 20 a 22, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-o à sua direita dos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então aqui ele mostrou exatamente o propósito dessa carta, exatamente para conscientizar os crentes em Éfeso que eles deveriam fugir exatamente de todos os costumes dos Efésios, e mostrou aqui nos versículos 20 a 22 que a plenitude de Deus, e que Ele está sobre tudo e sobre todos, e o domínio é dele. Então, lá, né, em Éfeso, campeava a imoralidade, as bebedices, né, como está escrito em 2, versículo 1
né, de 1 a 10, mostrando exatamente em ofensas, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, no versículo 1, né, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E está aí até o versículo 10, né? Aí o versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então ele admoestava exatamente aos cristãos lá em Efésios para deixarem as práticas antigas e a preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos. O que era que acontecia? Né? Acontecia como os judeus, eles muitas vezes reivindicavam, né? Queriam até de uma maneira soberba que todos os que se convertessem fossem circuncidados, por exemplo, como aconteceu com os cristãos lá em Jerusalém, né? Onde Paulo ele refutou isso aí. O próprio Pedro, foi necessário Deus lhe dar uma visão, aquela visão do lençol com os animais impuros, lembram? Né? E ele disse, ó, foi eu que formei, foi eu que criei tudo isso. Então como é que você vai torná-los impuros? Né? Então os judeus, eles queriam que a igreja fosse judaizante, mas Paulo levou essa mensagem exatamente para promover, né, que ele tinha uma preocupação com a unidade e a paz da igreja, e que existia uma certa disputa entre os judeus e os cristãos, né? Então, Efésios capítulo 2, versículo 11, portanto, lembrai-vos de vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados em circuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Então, ele falou ó, que os judeus, eles são circuncidados, eles se chamam circuncisão, mas a circuncisão dele foi feita pela mão dos homens, e vós, a vossa circuncisão foi feita por Deus, né? Um tratado espiritual unicamente. Então, por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então, o maior tratado teológico sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, um tratado doutrinário, exatamente a carta de Paulo aos Efésios. E a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo como cabeça e a igreja como corpo. E ainda existe dentro do livro, todo o livro de Efésios, 5 eixos temáticos. Então é dividido em eixos temáticos. Olha, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, né? No capítulo 1, versículos 3 a 5, a atuação, segundo o eixo temático, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência e da salvação, capítulo 1, versículo 13 e 14, a reconciliação, o terceiro eixo temático, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, né? Capítulo 2, o eixo 4, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, né? Capítulo 3, e o eixo 5, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e intercessão do Espírito Santo. Então, capítulo 4, 5, capítulo 6, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Especificamente aqui no eixo 5, né, fala exatamente, né, do novo estilo de vida, do ser um novo cristão. E que esse cristão deve frutificar e com a adoração específica e com a intercessão do Espírito Santo. Mas também, ele fala também, aqui especificamente, sobre os relacionamentos conjugais. E Paulo fala com tamanha precisão sobre os relacionamentos conjugais, que dá a entender que Paulo, ele participou de um casamento. Ele fora casado. Né? E também é uma prova que ele fora casado, porque ninguém escreveu com tamanha precisão sobre o casamento, com tamanha propriedade sobre o casamento. Outra prova que Paulo era casado e era viúvo, consequentemente viúvo,
né? E ele não casou depois, é que para ser membro do Sinédrio, Paulo era membro do Sinédrio como se fosse o Supremo Tribunal de Israel. Para ser membro do Sinédrio era necessário, lógico, que estudasse. Ele estudou aos pés de Gamaliel, foi o seu grande mestre, mas tinha também que ser casado para ser membro do Sinédrio. Então supõe-se que Paulo era viúvo, e ninguém escreveu na Bíblia com tamanha propriedade a respeito do casamento, né? E aqui em Efésios 25, versículo 21 e 6, versículo 20, né? Fala sobre a luta contra o diabo, que é exatamente as armaduras, as nossas armaduras espirituais. E para concluirmos, a conclusão, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Ou seja, a salvação requer uma vida diferenciada, uma nova vida, com novas ações, né? Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja. Aí vem a batalhar contra as forças das trevas. Então é necessário, Paulo, em toda a sua carta, Paulo escreveu exatamente como um tratado teológico, ensinando os crentes a serem verdadeiros crentes, deixar as práticas antigas, a buscar a unidade da fé, a paz entre os cristãos e a aprender a batalhar nessa batalha espiritual. Meus queridos, muito obrigado e até a próxima.